Muito bom dia a todos que estão conosco em mais um webinar, um ciclo de palestras Secov da nossa Regional Bauru. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje abordaremos o tema a relevância do patrimônio de afetação para a proteção e conclusão do empreendimento. Apontamentos para períodos de crise e também de bonança, não é verdade? Estamos hoje com o nosso ilustre palestrante, professor, doutor Rubens Carmo Elias Filho, querido amigo, a quem agradecemos por estar conosco nesse evento. Também queremos aqui agradecer o apoio institucional da OAB Bauru, do Jornal da Cidade, que sempre nos apoia em nossos eventos, e informamos a todos que esta webinar está sendo gravada e será publicada no canal do Secov no YouTube nos próximos dias. Pedimos aos amigos que enviem suas eventuais perguntas aqui no nosso chat, que elas serão respondidas ao final das apresentações pelo nosso palestrante. Agradecemos a presença de todos. Como eu sempre digo, nada disso faria sentido se nós não tivéssemos o nosso público assistindo. Estamos aqui para compartilhar conhecimento, e ninguém melhor do que o nosso ilustre palestrante desta manhã, Dr. Rubens Carmo Elias Filho, que é presidente do Conselho Consultivo da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, é graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem mestrado em Direito pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Direito pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ampla e vasta experiência na área do direito, em especial direito civil, processo civil, e atuando principalmente no direito imobiliário, condomínio edilício, despesas de condomínio, locação predial e contencioso civil estratégico. Sendo assim, com enorme alegria para nós aqui da nossa Regional Bauru, passo a palavra ao querido amigo, Dr. Rubens, para que faça a sua exposição desta manhã. Muito obrigado, a palavra é toda sua, Dr. Rubens. Querido amigo Adilson, é uma grande honra poder participar desse webinar. Eu, sempre que tenho oportunidade de estar com você, me sinto muito feliz, muito satisfeito. E quando tive a sorte de receber a tua mensagem e o convite, fiquei ainda mais feliz de poder compartilhar um pouco de algumas ideias que nós temos pensado a respeito do tema da incorporação imobiliária, no momento em que nós tivemos algumas alterações legislativas importantes pela Lei 14.382 e em momento em que a crise também ela já afeta alguns empreendedores, ao mesmo tempo em que fomenta novos negócios. Então, a atividade da incorporação imobiliária é tão dinâmica e de tão longo prazo, em que os ciclos das incorporações eles alcançam vários momentos do mercado, em que não dá para deixar de pensar de que maneira que a incorporação e o patrimônio de afetação eles contemplam soluções para a crise e também para a bonança. Então, achei que o tema foi muito pertinente, muito interessante. E poder conversar com tanta gente importante, uma região tão importante do nosso país, ao lado do Adilson, muito me envaidece. E agradeço mais uma vez a você, ao Secov, à OAB e a todos os demais apoiadores. Eu não sei se posso já seguir. Posso seguir, Adilson? Tentarei, em 40 minutos, desenvolver alguns temas que, obviamente, poderiam ser explorados por horas, mas a ideia não é essa, não é também cansar, mas tentar fomentar aquilo que anos atrás, Adilson, quando se falava sobre o patrimônio de afetação, e especialmente sobre as comissões de representantes, nós víamos muitas vezes no empresário uma certa resistência na interlocução, uma certa resistência na demonstração dos seus dados, e até um conceito de que o patrimônio de afetação, a par da sua relevância e a par da sua finalidade maior
de atender ao objetivo de todos, que é do incorporador e do comprador, que é a conclusão da obra, ele poderia, de alguma maneira, trazer ingerência no desenvolvimento do negócio que é do incorporador, né? Então, essa questão sempre foi muito incômoda, de considerar que alguém pudesse, de alguma maneira, interferir no seu negócio. E um negócio que há muito, quando nós pensamos no negócio em incorporação imobiliária, nós pensamos na sua essência, na sua origem, até mesmo do patrimônio de custo, né? O incorporador ali que sempre atuou como catalisador de todos os players que se envolvem na incorporação, desde o advogado, desde o terrenista, desde do agente financeiro, do investidor, do adquirente, do registro de imóveis, ele precisa se atentar a algumas questões que, na realidade, no preço de custo já eram sempre muito comuns. Nós, nos últimos 30 anos, Adilson, deixamos de lado o preço de custo, salvo situações mais peculiares, qualificadas, investidores qualificados, nós deixamos um pouco de lado o preço de custo, porque a verdade é que o preço de custo, especialmente na crise, acaba atrasando obra, acaba exigindo um investimento muito grande dos investidores, que aportam seus recursos no curso da obra e não viabilizam, por exemplo, o seu financiamento futuro, como normalmente se trabalha, pelo menos nos últimos 30 anos, com base no sistema do preço global, em que nós definimos valor de fração ideal de terreno por prazo certo e ajustado. Então, nós definimos hoje um modelo de negócio de incorporação imobiliário que ele é muito impositivo, fechado, engessado, no sentido de conferir ao comprador a maior tranquilidade do mundo, no sentido de, por exemplo, em plena crise, não ficar muito preocupado com o preço, porque o preço foi determinado. Quem aqui conseguiu, por exemplo, na pandemia, repassar o preço nas unidades pelo fato do aumento do custo da construção, aumento do custo do material de produção? Nada disso foi possível na medida em que o incorporador assume o risco do negócio a preço e prazo pré-determinado. E o fato é que, com o tempo, e especialmente como uma forma de trazer um pouco mais de tranquilidade ao comprador, e até mesmo, e especialmente, às instituições financeiras, após a famosa crise da Encol, que muitos de nós enfrentamos, e naquele momento nós sentimos que o mercado retraiu pela falta de funding, os bancos, obviamente, eles sem crédito, e sem crédito o mercado imobiliário ele se reduz muito, na medida em que dependerá dos recursos próprios dos compradores ou investidores, lembrando sempre que a incorporação imobiliária é uma barriga negativa em todo o curso da obra, e o lucro, o resultado só se alcança ao término da obra, de modo a depender muito do recurso do banco, se viu que, apesar da incorporação imobiliária ser um sistema muito bem construído, desde 1964, que muito fomentou, desenvolveu o mercado, não é por acaso que a lei veio em 64, juntamente com o sistema financeiro da habitação. Curiosamente, até a lei do SFH veio antes, e quando se viu, se falava ali de construção futura e a lei não estava ainda em pleno funcionamento. Então ligam para o Caio Mário, você tinha um projeto aí da propriedade horizontal, precisa levar para o Congresso, aprova isso para o fomento do mercado. E uma lei muito bem estruturada, que desde a sua origem, ela tem a idealização de um sistema produtivo próprio. Cada incorporação é uma unidade produtiva. E ela sempre contou, inclusive, com sistemas de proteção até de destituição do incorporador em caso de atraso injustificado na execução da obra. Sempre contou com comissão de representantes, prefeito de fiscalização, de acompanhamento. Sempre contou com critérios voltados para soluções na medida em que houvesse uma crise,
uma crise do incorporador, uma insolvência no incorporador, viabilizando dessa maneira que uma comissão assumisse a obra, tornando viável a continuidade ou até mesmo a venda do terreno e construções para recuperação dos seus créditos, responsabilizando o incorporador por eventuais prejuízos decorrentes em virtude disso, né? Então, sempre tivemos isso, mas faltava um algo mais que trouxesse efetivamente, diante da experiência da Encol, ao fomento do mercado, maior tranquilidade de segregação, de controle de contas, de contabilidade, de prestação de contas, de fiscalização, de contas bancárias e contabilidades próprias para cada empreendimento, de modo a não permitir, por exemplo, que o incorporador utilizasse daqueles recursos, salvo aqueles excedentes, ou já projetados, inclusive, para o empreendimento, para finalidade distinta que não a própria execução da obra. Então, o modelo é de afetação, o modelo é de segregação patrimonial, de maneira a viabilizar que o empreendimento, com os recursos projetados, com os investimentos envolvidos e até mesmo com financiamentos próprios para aquela obra, ele se conclua em benefício da sociedade, em benefício dos próprios compradores. Então, com base nessa primeira ideia, é que nós verificamos sempre essa preocupação. Ora, o Brasil tem uma lei de incorporação imobiliária, mas não tem um fiscal, um edil, não tem alguém que controle. O público, o poder público não controla. Existe um controle prévio na incorporação imobiliária, em que o registrador ele efetivamente analisa se sob o ponto de vista jurídico, aquele empreendimento é viável, se aquele empreendimento tem segurança jurídica, se o terreno é de quem se apresenta como tal, se o projeto será desenvolvido e tem características próprias, a aprovação do projeto, certidões básicas, tais como previstas no artigo 32 da 4591 e no 18 da 6766, prefeito do loteamento, mais ou menos a mesma visão prévia do registrador, mas depois nós não temos o poder público, e ainda bem que não tem o poder público, porque é o mercado que deve autorregular, é o mercado que deve projetar o que é necessário ou não. Vejamos, a própria patrimônio de afetação viabiliza comissão dos representantes e viabiliza um agente fiscalizador externo, mediante uma instituição financeira, por exemplo, que ali acompanha as medições, projeta se a obra está de acordo, se não está, qual é o limite, qual é o máximo. E tudo isso dentro de um sistema de mercado, de autorregulação, que também, instituído na 4591, pelo patrimônio de afetação, viabiliza, por exemplo, que a obra seja submetida ao sistema de afetação ou não a critério do incorporador. Isso é muito importante ser colocado, porque quando nós cogitamos, tem que ser a segregação patrimonial ou não, isso é o incorporador que decide, mas ele decide por si só, é o mercado que exige, ou é o investidor que exige, ou é o banco que exige. Então, essa regulação me parece extremamente importante. E no movimento, hoje, em que a gente não pode deixar de considerar que a incorporação imobiliária atende ao ESG. Então, quantas palestras, Adilson, nós já acompanhamos aqui no Secov, aprendendo sobre Environmental, Social and Governance. E o patrimônio de afetação não envolve compliance? O patrimônio de afetação não envolve uma governança adequada, voltada para alcançar os verdadeiros objetivos? Sem dúvida que sim. Então, o patrimônio de afetação, ele vem ao encontro de regras de conformidade, ao encontro de regras adequadas, boas para atingir o objetivo maior, que é a entrega da edificação. Então, a gente começa exatamente com essa visão de que não cabe resistir ao patrimônio de afetação, mas cabe entender que ele faz parte de um movimento muito positivo,
muito adequado para que o segmento do mercado imobiliário tenha mais transparência, tenha mais segurança. E lembre sempre, também não apenas do governance, mas do social, em que o empreendimento é maior do que todos nós. O incorporador imobiliário, ele é parte disso, mas o empreendimento, ele alcança impostos, alcança direito do trabalho, salário das pessoas, a vida das pessoas. Então, o modelo do quanto o empreendimento imobiliário ele fomenta na atividade econômica, social, atingindo responsabilidade social, tem que ser colocado. Então, incorporador, seja orgulhoso daquilo que você faz, que faz muito bem feito, e deve, então, pensar que não é apenas o lucro seu ou do investidor, mas de tanta gente que cresce, que evolui a partir daquilo que você empreende com tanta dificuldade nesse país, com tantas dúvidas quanto à própria economia, mas o empreendedor ele é resiliente, ele alcança os seus resultados e alcançará, possivelmente, a meu ver, com mais facilidade, adotando o patrimônio de afetação, que é algo que, na Argentina, a pré-horizontalidade, a lei da pré-horizontalidade já prevê, então, algo que desde 72, no modelo argentino, já está contemplado mediante a Constituição. Então, eu instituo o patrimônio de afetação por requerimento a ser apresentado por ocasião do registro da incorporação imobiliária ou posteriormente para todo empreendimento ou empreendimentos faseados para uma torre, para outra, em consonância com o desenvolvimento por etapas daquele empreendimento, eu vou submetê-lo à segregação patrimonial, eu vou submetê-lo ao patrimônio de afetação. Então, o primeiro ponto é esse, ter o patrimônio de afetação como um instrumento voluntário, um instrumento de interesse do mercado e de acordo com a conveniência do próprio incorporador, obviamente regulado ou pelo mercado, atendendo aos interesses dos players e ao próprio mercado. Então, o primeiro aspecto é esse, da instituição do patrimônio de afetação. Interessante observar que a incorporação imobiliária ela permanece, mesmo com a 13.482, submetida a prazo de carência da mesma maneira. O mercado, a lei é tão boa e ela é tão atendendo tanto ao mercado que ela se atenta também ao prazo de carência. Ora, não adianta nada eu obrigar o incorporador a tocar uma obra se ela não for viável, se eu não vender as unidades, se eu não tiver capacidade de prosseguir, eventualmente na chamada ao público, o empreendimento não foi bem, então eu posso desistir. Então a lei ela confere também ao incorporador a desistência da incorporação no prazo de 180 dias, e a lei hoje, inclusive, deixa mais clara a possibilidade de ser revalidadas as certidões para a prorrogação desse prazo de carência, e isso também é importante porque o patrimônio de afetação poderá também poderá se desistir caso a incorporação ela não vá para frente, porque não há interesse, por exemplo, dos compradores de uma determinada região, então o prazo de carência ele vale da mesma maneira, né? E aí a gente pensa sempre nesse modelo do preço global, compreendendo cota de construção, pagamento em prazo certo e dessa maneira atendendo ao 41 e ao 43. Mas não é apenas isso, né? A incorporação ela é de obrigação de resultado no 41 e 43, mas também o é no preço de custo. Então, eu posso estabelecer o patrimônio de afetação da mesma maneira no preço de custo. Não há ali a obrigação da conclusão da obra no prazo pré-determinado, mas em consonância com o regime de administração que será estabelecido, e não, consequentemente, não resultado, mas obrigação de meio quando estou no preço de custo, na medida em que eu dependo dos recursos e o acompanhamento da obra, sempre com comissão de representantes presentes. Isso é um grande diferencial nos dois sistemas, né? E aí sempre vem isso. Então, o patrimônio de afetação, ele protege a quem? Ele protege ao incorporador, na medida em que estabelece, a meu ver, um sistema muito adequado de gestão, ele protege ao comprador e ele protege ao banco também. Todos aqueles que participam, eles serão
de alguma maneira, beneficiados. E tem um ponto lá na frente, Adilson, que eu gosto muito de colocar. Então, a súmula 308 do STJ, ela trouxe uma grande preocupação para os bancos, na medida em que afastou a penhora das unidades, por exemplo, no caso de uma inadimplemento do banco, do incorporador, afastou a penhora sobre as unidades que não tenham sido alienadas, apesar do prévio registro de uma hipoteca, não é mesmo? Então, essa súmula, ela afastou muitos incorporadores, muitos bancos do mercado, pela preocupação de não ter a satisfação do crédito em caso de insolvência do incorporador. Mas o patrimônio de afetação, se instituído, ele contempla que, em caso de falência, afastamento do incorporador, esse financiamento será subrogado na pessoa dos compradores na proporção das suas frações ideais. Então, a súmula 308, elas acaba se compensando no patrimônio de afetação, de modo que o banco não perde o recurso e, ao mesmo tempo, para os compradores, não há nenhum prejuízo na medida em que aquele crédito que eles estariam assumindo, aquelas obrigações são assumidas, nada mais são do que os valores necessários para a conclusão da obra e na proporção das suas respectivas frações ideais. Então, um sistema que se fecha, que se amolda às necessidades. Então, um comprador não precisa ficar mais preocupado pelo fato de se subrogar. Pelo contrário, ele sabe que isso é que garante a conclusão da obra. Certa oportunidade, Adilson, o pessoal de um grande banco me procurou para tratar de um risco ao patrimônio de afetação em Recife, um incorporador ali que perdeu deixou de concluir algumas obras, e a preocupação maior do banco era, não posso colocar em risco o patrimônio de afetação, não posso correr o risco de um determinado juiz desconsiderar o patrimônio de afetação e permitir o prosseguimento da obra pela comissão sem se atentar ao financiamento tomado. Eu cheguei ao banco e falei, olha, vocês não têm que ficar esperando isso, vão lá e apoiem, acompanhem a obra, façam a parte de vocês, se aproximem da comissão de representantes e financiem o que for necessário para a conclusão do empreendimento. E vocês têm lei para isso, vocês têm ordenamento jurídico, que esse arcabouço jurídico que se concluiu com o patrimônio de afetação, com a lei do incontroverso, alienação fiduciária, ele faz parte, mas o banco tem que estar presente. O banco não pode fazer como fez na época da súmula 308, que se afastava do negócio. Ele faz parte do patrimônio de afetação, ele tem que estar presente, ele tem que acompanhar e não ficar à revelia do desenvolvimento do empreendimento imobiliário, né? Curiosamente, o próprio Código de Processo Civil, ele traz informações sobre impenhorabilidade dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de corporação, vinculados à execução da obra. Olha a atenção do legislador para a conclusão de obra. E aqui não restringe nem ao patrimônio de afetação. Os créditos oriundos de alienação de unidades, ainda que eu tenha ali um incorporador devendo para alguém, os créditos que são decorrentes da venda de unidades imobiliárias são impenhoráveis, porque eles são destinados à execução da obra. Então, olha todo o olhar para essa unidade produtiva, para que o mercado possa efetivamente alcançar um objetivo maior, que é exatamente a conclusão dos empreendimentos, né? E aí essa atenção para a comissão de representantes que ela deve interagir. Muita gente fala, Dilson, que a comissão, a não criação da comissão, tal como a lei prevê, e mesmo após a 14.382, nós não vimos a obrigatoriedade pelo fato de não ter sanção, vamos chamar assim. Eu não tenho ali uma cominação de pena em caso de não constituição da comissão. De fato, isso permanece, mas o outro lado disso é que você não pode, de alguma maneira, agir em desconformidade com aquilo que se institui como patrimônio de afetação.
patrimônio de afetação, ele traz uma vantagem importante para o incorporador imobiliário no regime tributário. Todo mundo sabe isso. Se eu instituir o regime de afetação, eu posso me submeter ao regime especial de tributação, em instruções normativas próprias, limitando, por exemplo, no regime comum, nem falando de programas populares, como o atual Casa Verde e Amarela, mas num regime comum, num plano empresário, num modelo de corporação comum, eu tenho ali 4% de impostos federais. Esse sistema já foi colocado em xeque algumas vezes pela Secretaria da Receita Federal para verificar se efetivamente aquele patrimônio de afetação ele foi implantado, pedindo à Secretaria da Receita Federal em algumas oportunidades que apresentem cópia das atas da comissão de representante, por exemplo. Ora, você quer só a parte boa do patrimônio de afetação, que é a redução tributária, mas não quer fazer a comissão? Não é isso. Ou a gente faz ou não faz. Ou seja, ônus e bônus. Ônus e bônus para o incorporador, ônus e bônus para o comprador. Da mesma maneira, o comprador não está submetido, olha, se houver insolvência, ele assume o financiamento. Aqui também, olha, eu quero ter uma vantagem tributária, um benefício tributário, eu também devo utilizar da comissão de representantes. E essa comissão, tendo acesso a informações, inclusive, mais recentemente, independentemente do patrimônio de afetação, essa comissão de obras, porque isso já estava prefeito do patrimônio de afetação, mas a comissão de obras no 43, que trata do preço fechado, global, da incorporação no modelo tradicional que a gente usa hoje, que é de prazo determinado, preço determinado, ele prevê a emissão da incorporadora. Inclusive, eu acho que aqui, acabei pulando, aqui mesmo no 43, encaminhar a comissão, independentemente de ser com patrimônio de afetação, a cada 3 meses, isso é super interessante, porque a redação era diferente, encaminhar a comissão de representantes a cada 3 meses demonstrativo do estado da obra e sua correspondência com o prazo pactuado para a entrega do conjunto imobiliário. Então, quando a gente avalia esse dispositivo, ele bem demonstra o quanto nós, incorporadores, temos o dever de prestar contas do acompanhamento da obra. As pessoas confiaram naquilo que o incorporador se dispôs a fazer, que é a entrega da obra em prazo certo e determinado mediante o pagamento do preço. Consequentemente, ele deve informar o estado da obra e a correspondência, ou seja, ele tem que estabelecer um fluxo físico-financeiro que demonstre que mais, vamos dizer assim, mais físico do que efetivamente financeiro, demonstrando o cronograma de obra para efeito de prazo de entrega. E nós temos regras hoje claríssimas quanto ao prazo de entrega, inclusive do prazo de tolerância. Então, a própria lei também introduziu a possibilidade do prazo de tolerância de até 6 meses, sem qualquer ônus ao incorporador. Então, tudo isso foi sendo construído nos últimos anos de uma maneira muito importante, muito clara. Isso já estava previsto no patrimônio de afetação. Então, demonstrativo estado da obra, correspondência com prazo pactuado, recursos financeiros que integram patrimônio, períodos firmados profissionais habilitados, ressalvadas modificações sugeridas pelo incorporador, aprovados pela comissão. E isso não quer dizer que ingesse o incorporador. Isso não é engessar. Isso é prestar contas daquilo que você faz. Mas e como que eu vou ficar mostrando todo o dinheiro que eu tenho? Não, você vai mostrar as projeções. Mas eu levantei o recurso do terreno. Sim, se você pagou, já está pago, e você pode ser reembolsado. Então, a análise não é restrita, não é simplesmente o dinheiro ficar travado, mas eu tenho regimes contábeis, escrituração contábil completa, prevista, que demonstre que as projeções, as receitas contratadas me viabilizam a entrega daquela obra.
Então, o que nós temos que ter é transparência, dados claros, concretos, balancetes sintéticos que demonstrem movimentação financeira em conta própria, específica para tanto, ou seja, todos os cuidados a serem adotados para demonstrar que a obra será entregue nos prazos efetivamente contemplados. Por que a preocupação? Ora, infelizmente, como eu já disse, o que inspirou o patrimônio de afetação foi, infelizmente, a Encol, grande falência da Encol, em que existia, sem dúvida nenhuma, uma mistura das receitas, uma utilização do recurso sem a devida imputação, ou seja, o recurso de um empreendimento era utilizado em outro, em contas comuns que não faziam não tinham clareza, não tinham técnica, não tinham segurança para imputar o crédito onde deveria e a despesa onde deveria. Então, tudo se misturou e levou, consequentemente, à quebra da Encol, e não se espera que se possa passar por outras situações tão graves quanto aquelas que foram enfrentadas naquela oportunidade. E me parece que exatamente nesse tempo de bonança é onde nós mais devemos ter atenção para essas questões, de modo a conferir a devida segurança e também poder se apropriar dos benefícios do patrimônio de afetação. Vejamos, mais um grande benefício que nós temos antes de trazer os problemas de uma eventual destituição. Na lei do distrato, todos nós lembramos, né, do grande problema que passamos na última crise com as desistências imotivadas nas aquisições. Infelizmente, os compradores eles viram uma construção de uma jurisprudência que permitiu a resolução, melhor dizendo, até a desistência mesmo, a resolução dos contratos de maneira imotivada. A base não era essa, a base era demonstração de impontualidade, mas isso se construiu de outra maneira ao longo dos anos, em que o comprador, comprei imóvel, não tenho mais interesse porque do lado está mais barato, ou eu não vou conseguir vender pelo preço que eu imaginava, desvalorizou, eu comprei a 15 mil metros quadrados, só vale 8, eu quero meu dinheiro de volta, com juros, correção monetária, etc. E aí o incorporador chegava e falava, não, mas eu não tenho recurso agora, o recurso está na obra, virou tijolo, isso não é possível, não tenho como devolver. Então, todo mundo passando por uma situação grave como essa, e veio, então, uma lei, que foi possível, não a melhor lei do mundo, mas a 13.786 introduziu na lei na lei de corporações dispositivos que foram muito importantes por trazer equilíbrio, não apenas sob o ponto de vista de facilitar a vida do incorporador, não, o contrário é verdadeiro. A construção de jurisprudência veio a partir de 2010, trazendo atraso de obra, consequências do atraso de obra, e depois veio as desistências. Então, a gente começou lá no boom imobiliário 2010, 2012, que levou atraso, porque não tinha gente para trabalhar. Ninguém conseguia concluir a obra no prazo. Eu chegava para os clientes, mas como você nunca faz uma obra? Como que você não se preparou para isso? Mas não é que eu não me preparei. O fachadista, que trabalha comigo há 30 anos, foi trabalhar no vizinho e nem me avisou. Então, eu estava preparado. Então, o atraso da obra não foi por vontade do incorporador, foi porque o mercado estava bombando. Atrás da obra, consequências do inadimplemento do incorporador. O outro lado é desistir do apartamento, consequências para o inadimplemento do comprador. Então, a 13.786 trouxe tudo isso. Transparência, quadro, resumo com todas essas consequências, e trouxe, sim, um dispositivo importante, que é a cláusula penal, de até 25% em empreendimento imobiliário, 20% dos valores pagos. O empreendimento não sujeito a patrimônio de afetação, e 50% a ser pago até 30 dias do habite-se ao compromissário comprador que deixar de pagar por impontualidade, em tese tem que ser por isso,
por não capacidade de pagamento, e que ele vai devolver 50% das parcelas pagas, até 50%, certo? E o contrato pode prever até 50% ou estabelecer uma certa gradação da pena. Aí é questão de cada um. Mas o fato é que o perdimento de 50%, de até 50%, depende do patrimônio de afetação. Então, eu tenho que fazer o patrimônio de afetação como ele é, para que eu faça jus também a uma cláusula penal que me é mais benéfica do que aquilo que vinha acontecendo nos últimos anos. Então, isso é um ponto também muito relevante, a meu ver, até o limite de 50%, e podendo ser pago exatamente até 30 dias após o habite-se. Isso é importante ser colocado. E aí, algumas características desse patrimônio de afetação. Eu posso constituir garantias, eu posso dar o terreno em garantia? Posso, desde que o recurso seja para a obra. Há um impedimento de dar unidade ao empreendimento afetado na compra de outros terrenos. Ou seja, eu não posso fazer como o Incol fazia, tipo, olha, eu vou te dar unidades desse empreendimento e comprar outro terreno. Ou seja, eu tenho limitações ali voltadas para assegurar que a conclusão da obra seja efetivamente realizada, né? Então, a incomunicabilidade do patrimônio de afetação em relação aos empreendimentos, exclusão de responsabilidade dos adquirentes por obrigações oriundas de outras atividades do incorporador, a decretação da falência que não afeta o empreendimento, que me parece ser um dos grandes pontos que nós precisamos pensar a respeito da hipótese da crise. Se até agora a gente está na bonança, se até agora a gente está dizendo que o patrimônio de afetação ele dá condições, que ele viabiliza a conclusão de obra com transparência, com equilíbrio e focado num racional empresarial de segurança e de credibilidade. O outro lado é que, infelizmente, mesmo que se tenha um patrimônio de afetação, nós temos o risco de eventual inadimplemento, de crises que afetem os negócios, né? Não foram poucos os empreendimentos afetados na última crise, por exemplo, empresas como muito conhecidas, que a gente poderia aqui citar, porque são públicos, uma Esser, uma Viver, que pediram recuperação judicial nos últimos anos, e inclusive pretendendo criar vínculos para esses empreendimentos, a ponto de sugerir até mesmo que o prazo de obra fosse alterado. Então, isso é um tema bastante interessante, que o pedido de recuperação judicial, diante de uma eventual afetação patrimonial, ele se coloca num patamar de análise exatamente das características do empreendimento imobiliário frente a outros negócios. Então, se eu tenho uma empresa, uma incorporadora, e com várias SPEs, inclusive, que pede recuperação judicial. Essas SPEs, dentro de um modelo atualmente chamado de consolidação substancial, foram todas introduzidas no polo ativo dos pedidos de recuperação judicial, e os pedidos ali envolviam desde um plano de recuperação judicial que trouxesse desconto no valor de devolução aos credores que desistiram das aquisições e promoveram ações pedindo restituição de valores, pedindo ali, por exemplo, um desconto para efeito do plano de recuperação em prazo de pagamento, mas também possibilitando ali uma discussão quanto ao prazo de execução de obra e obrigações inerentes aos empreendimentos imobiliários. Essa é a grande questão. Tem ali uma obra e, olha, se eu peço recuperação judicial, se o incorporador pede recuperação judicial, essa SPE, ela se submete, eventualmente, a uma prorrogação de prazos de entrega de obra, ou isso é completamente alheio ao direito à incorporação imobiliária e ao patrimônio de afetação. Então, essa questão foi muito debatida e o STJ se pronunciou, sim, de que essas incorporações e as sociedades de propósito específico, que também compõem essa
corporações, ainda que submetidas ao regime de patrimônio de afetação, elas não podem ser suscetíveis ali de inovação. Ou seja, o patrimônio de afetação não pode ser contaminado pelas outras relações jurídicas estabelecidas pela sociedade do grupo. As sociedades de propósito específico que não administram patrimônio de afetação podem se valer de benefícios, desde que não se utilizem de consolidação substancial, porque afetam a incorporação imobiliária. Ou seja, o que o STJ se posicionou, e o nosso Tribunal de Justiça também deixou muito claro, é que isso não deveria ser cogitado, no sentido de desconstituir aquela unidade produtiva, aquele negócio que tem prazo certo determinado, cujas obrigações estão ali todas encapsuladas dentro de um único negócio, com as demais atividades do incorporador, seja para efeito do pedido de recuperação, seja numa falência, em que a arrecadação dos bens não atingem o patrimônio de afetação, não atingem aquela incorporação imobiliária, de modo que o que pode eventualmente ser arrecadado pela massa falida é apenas o resultado do empreendimento, apenas aquilo que sobejar após a conclusão do empreendimento, que não é caso de falência, um caso de destituição e incorporação do incorporador, seja pela falência, seja pelo atraso injustificado, a incorporação será conduzida pela comissão de representantes. O nosso sempre professor Olivar Vitale, amigo desde colégio São Luís, Adilson, meu amigo de colégio ainda, ele tem ali um artigo muito bom sobre recuperação judicial e incorporação, que eu estou aqui citando, né, de que não poderia deixar de cumprir, não cabe afetar o prazo de conclusão de obra, atingindo adquirentes, a sistemática da incorporação imobiliária, mesmo antes do patrimônio de afetação, bem demonstra que isso é autônomo, tem uma autonomia, tem regime próprio, tem forma própria de defesa, que inclusive envolve a destituição do incorporador. Isso, inclusive, é bem trabalhado pelo professor Marcelo Sacramone, ele foi juiz das varas de recuperação judicial e falências, também importante artigo publicado em 2017, quando vieram essas questões, né? O próprio enunciado 628 do Conselho da Jornada de Direito Civil, na Justiça Federal, patrimônio de afetação não se submete ao efeito de recuperação judicial da sociedade instituidora e prosseguirão sua atividade com autonomia e incomunicáveis em relação ao patrimônio geral, aos demais patrimônios de afetação por ela constituídos e ao plano de recuperação até que extintos nos termos de legislação própria, resultado patrimonial positivo e negativo, que então será incorporado ao patrimônio geral da sociedade instituidora, né? E tem um ponto muito interessante que tem sido agora objeto de muita discussão também. Nesse material, que até falei para a Dilson, que é um material muito longo, e me desculpem aí pelo excesso de slides, mas aqui no meu material tem uma citação do Melim, outro professor querido nosso, sobre a comissão de representantes. E ele coloca: a assunção da administração será um encargo excessivamente pesado para os adquirentes, que estarão se empenhando pessoalmente para salvar suas economias, não para obter lucro. Importa notar que, a despeito de constituir uma tutela especial que visa compensar a vulnerabilidade dos adquirentes, a afetação protege igualmente os demais credores do empreendimento, entre eles trabalhadores, previdência e fisco. Quando ocorre a quebra da incorporadora, ou até mesmo é destituída nas hipóteses legais, o fato é que essa comissão ela é investida de poder, inclusive de mandato, para a deliberação pela continuidade da obra ou até para alienação do terreno e benfeitorias incorporadas. A comissão ela passa a ter um mandato legal para lavrar a escritura, para outorgar poderes a cada comprador das unidades, no caso de se dar andamento à obra. Essa comissão, inclusive, um fato que era muito difícil anteriormente, era que a comissão, apesar de investida de tantos
de tantas obrigações, ela não tinha, como eu vou colocar, um regime jurídico tributário, por exemplo, não conseguia obter um CNPJ para a comissão. E a 14382 agora contemplou. Antes disso, era necessário que era uma associação da comissão dos representantes para tentar compatibilizar tudo isso, porque a comissão assume, tem que receber prestações, a comissão assume, tem que assinar contratos, cumprir obrigações, o que quer que seja. E essa comissão, então, ela passa a congregar aquilo que antes ela tinha uma função mais de uma fiscalização, de uma certa transparência, uma certa representação em relação aos demais compradores, ela passa a ter uma função executiva extremamente importante. E essa comissão, então, ela toma a frente do negócio e tem, então, hoje em dia, em situações práticas, uma questão super polêmica que tem sido levantada, que envolve um tema relacionado à penhora do empreendimento imobiliário por credores que venham, por exemplo, compromissários compradores que tenham desistido da aquisição e pretendam agora, eventualmente, fazer frente a seus créditos mediante a penhora do próprio patrimônio. Então, eu tenho ali uma incorporação imobiliária, a comissão foi investida, está ali lutando para dar continuidade à obra, eventualmente tendo que vender as unidades em leilão, unidades que não foram anteriormente comercializadas, ela tem que defender ações, contratar um incorporador, uma construtora para dar prosseguimento, e eventualmente tem credores que lá atrás desistiram, que talvez tenham sido mais espertos em desistir, falar, não, só quero o meu crédito, não quero mais essa unidade, e aí vem esse credor e fala, ora, eu quero a satisfação do meu crédito com o próprio terreno, daquela unidade, daquele terreno onde eu havia comprado uma unidade e agora desisti. Esse fulano tem um crédito meramente quirografário. E ele vai se voltar contra quem? Se essa incorporadora quebrou, ou até mesmo só foi destituída e não quebrou. Então, um dos grandes temas atuais envolve aquilo que o STJ, mais tempos atrás, havia decidido, que um adquirente de uma unidade e que tivesse desistido, que não tenha interesse no prosseguimento da obra, que não tenha aderido à comissão de representantes, que tenha optado por resolver o seu contrato, ele deve seguir seu crédito como meramente quirografário, correndo na falência, por exemplo. Não deveria prosseguir na própria incorporação imobiliária. Mas esse tema no Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido debatido, porque muitas vezes a comissão não consegue dar andamento imediatamente. Ela tem ali, até mesmo, eventualmente, problemas de revalidação de alvará, projetos, e aí alguns compradores têm conseguido a penhora do próprio imóvel para satisfazer os seus créditos. Então, vem esse tema. Pode submeter a um leilão, vende então tudo, e a comissão que infelizmente não conseguirá prosseguir, ou deve eventualmente aguardar e, com o sobejo daquele empreendimento, pagar esse credor em detrimento de outros credores que estariam ainda aguardando. Então, é um tema muito importante que tem sido objeto de discussão nos tribunais superiores relacionados a esses compradores, credores, na verdade, que não prosseguiram na execução da obra com a comissão, mas buscam apenas a satisfação de seus créditos. Isso tem sido bastante discutido atualmente. Então, em poucas palavras, aqui, tentando trazer de uma maneira ampla o que precisaríamos de muito tempo, e não era esse o objetivo, a ideia era simplesmente passar uma mensagem, Adilson, de que nós temos um modelo importante para bonança e importante para a crise. O patrimônio de afetação, tão bem idealizado pelo nosso querido Mirim Chalub,
que apresentou esse projeto no momento de resgate do mercado de incorporações imobiliárias após o Incol, no momento em que era necessário um arcabouço jurídico próprio, trazendo novo fomento, trazendo segurança, trazendo confiabilidade para o mercado, seja para o comprador, seja para o financiador, para o agente financeiro. Ele traz o patrimônio de afetação como o melhor instrumento para tanto. E acredito que, tirando um pouco essa resistência de que o patrimônio de afetação é uma ingerência, e trazendo para o ambiente da governança, do controle, da transparência, isso, sem dúvida nenhuma, facilitará a vida de todos nós. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho, pelo gentil convite, e fico, como sempre, à disposição, Adilson. Muito obrigado mesmo. Rubens, é sempre um imenso... Minha voz está difícil, mas estou aqui presente, que é sempre uma alegria, sempre um prazer, sempre uma honra te ouvir e aprender tanto contigo. É impressionante como você consegue, num tema que exige tanto, compilar em tão pouco tempo e trazer à tona um conhecimento que nos faz sair daqui hoje, Rubens, conhecendo praticamente tudo do que é o patrimônio de afetação. Eu tenho absoluta convicção, e quem nunca tinha ouvido falar sobre o patrimônio de afetação, sabe neste momento, e te ouviu falando, sabe neste momento o que é o patrimônio de afetação e todas as suas principais características. Então, nossos parabéns e nossa gratidão por compartilhar tamanho conhecimento. Quem amigo, queira... né? Bom ter amigo para elogiar, né? Não, é sincero, meu amigo. Aqueles que estão nos assistindo, que queiram fazer algum questionamento, por gentileza, fiquem à vontade, temos aí o chat para isso. E eu queria aproveitar da sua experiência, Rubens, para que você pudesse nos contar, você que tem acompanhado esse mercado mais de perto, que tem estado junto com os players, os maiores players do mercado, eu sei disso. Nós temos hoje muitas construtoras que atuam a nível Brasil, né? Podemos citar aqui nomes, ou mesmo deixando de citar nomes, muitos de nós conhecemos aí nas nossas cidades, nosso dia a dia, interior de São Paulo, interior do Brasil, muitas construtoras atuando no Brasil todo, né? Principalmente aí com os incentivos que têm vindo do governo federal e mais atualmente do Casa Verde e Amarelo. Como tem sido a opção destas grandes incorporadoras atuando a nível Brasil com relação à utilização ou não, à opção ou não pelo patrimônio de afetação? E já emendando, quase que adivinhando a sua resposta, por que nós não temos isso numa utilização mais em larga escala, Rubens? É muito interessante isso, né? Eu falei sobre o tema recentemente em Camboriú, e lá em Camboriú, que é um mercado muito pujante, está crescendo de maneira absurda. E ali eles estão passando a utilizar recentemente e fazendo uma campanha, Dilson, que o Secov fez em 2005, 2003, que é Aqui tem patrimônio de afetação, né, como instrumento de vendas, para conferir segurança jurídica, para conferir credibilidade e confiabilidade. E por que eu comecei falando isso? Porque, a meu ver, o patrimônio de afetação é regulação de mercado. Sou muito favorável à autorregulação. Eu acho que impor, tem que fazer, não tem que fazer. Acho que não, é a autorregulação. E a autorregulação, ela se dá aos olhos, por exemplo, do empresário, quando o banco exige. Olha, o banco, se eu fosse o diretor jurídico do banco, eu não financiaria sem patrimônio de afetação. Não mesmo, porque é onde eu posso exigir contas, contabilidade, conta corrente própria, num banco que financia, né? Posso ter o fiscal, tem ali o fiscal da obra, acompanhando a obra para liberação de medição. Então, parece que isso é óbvio para o empresário, se eu tiver que o banco exigir, está certo. Se eu olho para o fiscal da empresa, para o gestor fiscal, ele quer o patrimônio de afetação para ter o RET, para ter o regime especial de tributação.
Por quê? Porque no dia a dia é muito mais fácil você saber que vai pagar 4% e tem uma coisa também, você tira um CNPJ da SPE e vai ter um CNPJ como se fosse filial do RET. Então também está ali, contabilidade certa, e já sei qual é o imposto que eu vou pagar. Eu saio do ponto zero sabendo qual é o imposto que eu vou pagar. É sensacional. Quem que se incomoda muitas vezes? O operacional. Porque, poxa, mas vou ter que criar comissão de representantes, quem que vai participar? Vou ter que fazer uma reunião, vou ter que mandar material e etc. Né? Então, é muito mais uma questão cultural de compreender que o relacionamento do cliente também se dá com o relacionamento com comissão de representantes. Grandes incorporadoras que eu trabalho têm essa caixinha, relacionamento de clientes, com assembleia para a eleição da comissão de representantes, para reuniões periódicas, acompanhando a obra como tem que ser. E isso acaba gerando, muitas vezes, um grande apoio. Essa comissão de representantes pode ser o seu representante perante os outros compradores. Recentemente, um caso ali, que não era nenhuma responsabilidade do incorporador, nenhuma. Ele lançou o empreendimento e era para sair uma via ao lado, ali do lado do empreendimento. Esse negócio parou a obra, a prefeitura parou a obra. Mas vai inviabilizar o acesso do empreendimento, vai ficar aquela coisa mal resolvida, tal. E aí eu participei de uma reunião na obra com a comissão de representantes. A comissão é que já tinha conhecimento, acompanhou, ela passa a ser quem transmite mais credibilidade para os demais compradores. Então, acho que é isso que é um pouco da cultura. É muito mais um problema cultural do que efetivamente um problema que deve ou não fazer. Acho que é muito mais cultural. E eu fiz questão de começar hoje falando, olha, a nossa origem de corporação imobiliária é de preço de custo. E sempre teve comissão de representantes. Não é que é uma novidade, é apenas lidar com uma outra estratégia. E hoje em dia, com o online, eu acho que fica até mais fácil. Não toma tanto tempo, você pode resolver seus problemas desta maneira. Rubens, muito interessante quando você toca, né, nesse assunto. Você citou o exemplo de Camboriú, Balneário Camboriú. Eu sempre me questionei isso, Rubens. Aonde que o comercial, a equipe de marketing, e que nós sabemos que é tão bem estruturada para os empreendimentos imobiliários, nunca foi lá captar essa informação que é técnica, que é jurídica, do patrimônio de afetação, e não transformou isso numa linguagem marqueteira, vamos dizer assim, porque a gente não vê anúncios como você disse, né? Aqui tem patrimônio de afetação. Talvez a gente esteja falando isso de uma forma muito técnica, que o leigo, de forma geral, o comprador não vai entender, mas com certeza as equipes de marketing, né, de divulgação, transformariam isso num produto que ficasse, inclusive, conhecido, né, que o mercado deveria conhecer. Quando eu saio para comprar um imóvel na planta, a primeira pergunta que eu faria, talvez não com essa pergunta tão técnica, patrimônio de afetação, mas teria lá uma sigla, alguma coisa criada por esse pessoal de marketing, em que eu já sairia sabendo se eu quero comprar um empreendimento que vai ser sob o regime do patrimônio de afetação ou não, e talvez até conhecendo os principais riscos e ônus e bônus, como você mencionou. E eu nunca vi isso ser explorado dessa forma, apesar de tanta estrutura de marketing e publicidade que existem nos grandes empreendimentos. Por que será, Rubens? Mas o Secov, eu lembro bem disso 15 anos atrás, pelo menos. Eu lembro que isso era um instrumento. Aqui tem patrimônio de afetação. Talvez no ambiente nosso aqui de São Paulo tenha perdido um pouco a necessidade por ser até mais uma informação meio óbvia. Como o fomento, né, esse incentivo tributário se colocou, talvez aqui na cidade de São Paulo não tenha muito sentido, porque isso talvez esteja muito já
absorvido pelo segmento, né? Em outras regiões, você viu que em Camboriú, que é um movimento novo da pujança imobiliária, eles estão utilizando disso como um instrumento importante para a confiabilidade, né? Então, acho que é um pouco disso, é o mercado, qual o mercado que precisa ou não desse instrumento. Eu acho que talvez quando você tem um mercado em que as empresas são tão grandes, tão reconhecidas, isso passa a ser pouco. Não é isso que faz a diferença. Agora, se você está num outro mercado em que a empresa ainda não é tão conhecida, pode ser um bom instrumento a ser apresentado, né? Mas acho que é um pouco disso, viu, Edson? E eu vejo, sim, como regulação de mercado. Não vejo hoje que quem realmente exige seja o comprador. Não vejo isso. Talvez essa seja o grande diferencial. Talvez para você vender, talvez quem é de marketing, etc., talvez tenha verificado isso. Uma informação que não agrega valor para o comprador, que seja relevante para o banco. Talvez seja isso. Por isso que ele Faz não... sentido. Faz E aí você sentido. usa e não gasta Sim. energia com esse segmento, né? Para o comprador, talvez seja mais importante ele saber que ele tem uma empresa sólida, com garantia, até com financiamento bancário. Talvez um dos grandes pontos do mercado, do segmento imobiliário, e talvez a melhor garantia que a gente tem hoje é ter uma instituição financeira por trás, né? Você tem seguro de conclusão de obra, você tem quem eventualmente banque a continuidade da obra, ou seja, talvez esse seja mais importante hoje até do que para o comprador pensar se tem ou não patrimônio de afetação. Mas ele é um instrumento importantíssimo. E como o banco existe, então está ali, está no pacote, né? Vai ser importante. Muito bom. Rubens, a gente já tem um tempinho, eu queria aproveitar da sua experiência para você nos contar muito rapidamente e de uma forma muito prática, né? O que é comum, enquanto escritório de advocacia, a gente receber aquele comprador de uma unidade na planta, já informando do problema que vem enfrentando o empreendedor do prédio que ele ali adquiriu aquela unidade, e aí já começa a lhe questionar o que a gente pode fazer. Quando a gente fala assim, bom, o caminho vai ser pensar na comissão de representantes, ele fala, tá, doutor, então você cuida disso para mim? Né? Então, nós, operadores do direito, quando recebemos um cliente como este no escritório, de forma prática, rápida, bastante sucinta, Rubens, quais os primeiros passos para que a gente possa fazer acontecer a comissão de representantes e concluir, né, o empreendimento? Talvez seja esse o ponto um pouco mais complexo, que é criar a comissão a partir do interesse do incorporador. Tem um ponto importante, por exemplo, que não foi possível, mas a lei, a 14.382, ela trouxe, por exemplo, a possibilidade de destituição do incorporador, inclusive deixando claro que a emissão na posse da comissão de representantes por ato extrajudicial. E, obviamente, que pode ter incorporador que não aceite, e você tem que ir a juízo para poder emitir na posse, porque a destituição é um ato extrajudicial. Você realiza a assembleia, com 50% mais um dos condôminos, e você vai notificá-lo primeiro para que ele demonstre porquê do atraso da obra. Se não demonstrar, você vai destituí-lo, nomeia a comissão de representantes e vai tomar as medidas, né, de afastá-lo da obra, etc. Então, o primeiro ponto é como obter a lista dos compradores. Uma vez eu enfrentei isso. Olha, dificuldade maior foi essa. Quem é o comprador, onde está, porque talvez com resistência do comprador você não tenha acesso. Ainda que a lei obrigue. Aí talvez você vá a juízo para requerer. Eu quero a lista dos compromissários compradores. Talvez seja isso. Aí o primeiro passo é ter conhecimento dos compradores. A segunda é notificar para que ele indique o que aconteceu com a obra. Tem algum problema? Não tem? Vamos seguir adiante, seguindo por esse passo. Terceiro seria a destituição, efetivamente, diante de um atraso injustificado da obra, né? Um ponto que eu sempre trago, Adilson, que não dá para você pensar em uma empreitada dessa,
sem já ter um construtor ao seu lado. Então, putz, a gente vai ter que tratar da destituição do incorporador, vai ter que assumir uma outra empresa, o apoio de um construtor. Então, já tê-lo ali como um técnico, como um interessado na execução da obra, na continuidade, porque no dia seguinte, quem vai ficar ali fiscalizando a obra? Não fiscalizando, mas cuidando da obra, né? Quem vai ajudar para retirar e definir, inclusive, com uma cautelar, uma produção, uma antecipação de provas, o estado da obra? Porque no dia seguinte a responsabilidade pela infraestrutura é do destituído. E você vai assumir a obra naquele momento. Saber sobre projetos que estão aprovados, que não estão aprovados, a própria execução, as despesas realizadas, o próprio SEI da obra, porque lá na frente, quando você vai expedir o INSS, o ABITSE, como que está o INSS, buscar informações. Então, assim, eu acho que tem um trabalho inicial, saber quem são os compradores e toda empreitada já estar apoiado a um construtor que tem interesse na sua execução. Porque o caminho não é fácil. Sem dúvida nenhuma, é muito trabalho até alcançar um resultado positivo. Não é fácil mesmo. Meu amigo, nós temos um questionamento aqui no chat da Marisa Carla. Ela pede para você reforçar os motivos pelos quais você entende que ter um financiamento bancário na obra é tão relevante como garantia ao comprador. Sem dúvida. Tem alguns aspectos aqui relevantes, né? O primeiro dele é que, por meio do financiamento, é o que a gente chama de financiamento à produção. O banco, ele acompanha a execução da obra. Ele vai, as próprias liberações do recurso partem de medições, de fiscalização da obra. Então, o primeiro passo é esse, ele já está acompanhando a obra, cada laje construída com liberações, e de modo a conferir tranquilidade quanto ao que está sendo executado. O segundo ponto é que existe um seguro de execução da obra. Então, quando ele contrata o financiamento, já contrata também um seguro de execução de obra, para viabilizar a conclusão da obra mesmo em caso da quebra. Então, só por isso a gente já tem tranquilidade de que isso será efetivamente concluído. O terceiro ponto é que o mercado, não que é obrigatório, mas o banco exige o patrimônio de afetação, exatamente porque ele dá mais instrumentos de controle. Então, a gente fica também mais resguardado a partir disso, né? O quarto ponto é que lá na frente, esse banco vai ter interesse no seu financiamento, da sua unidade. Então, ele vai fomentar para que, a partir daquela obra, ele também abra X contas correntes, adquira mais tantos clientes, porque nesse momento ele vai se envolver para que o fomento da obra se realize. Então, me parece muito bom. Falar a obra vai ser financiada pelo Banco XPTO, opa, que bom, melhor ainda. Fico mais tranquilo na medida em que isso se aperfeiçoará com o tempo, né? Me parece essa a solução mais prática na atualidade. Muito bom. Meu amigo Rubens, para a gente encerrar aqui, se coloca no lugar do advogado do comprador e depois você se coloca no lugar do advogado do empreendedor. E aí nós temos o empreendedor em recuperação judicial. É muito comum, é óbvio, que o credor, o comprador, enfim, né? E digo até aquele credor-comprador. Ele quer o andamento do seu processo, o recebimento do seu crédito, ele quer que a penhora que você mencionou, que o juiz defira, ele quer receber de alguma forma o crédito que ele foi buscar em juízo. E o devedor, no caso aí o empreendedor, como ele abriu recuperação judicial, ele quer suspender tudo, né? Independentemente da causa raiz daquela ação, ele quer suspender toda e qualquer ação contra ele, toda e qualquer, principalmente execuções. É o ideal para o empreendedor, você como advogado do empreendedor, sai peticionando em todos os processos, mesmo a suspensão em razão da recuperação judicial, mesmo em empreendimentos que estejam sob regime de afetação e patrimônio de afetação. E como lá este credor, como ele deve se portar, ele deve se contrariar mesmo em relação a pedidos de suspensão, a eventuais
deferimentos judiciais de suspensão, ou ele deve recorrer aos tribunais superiores? Como se portar sendo advogado de uma e depois de outra parte, meu caro professor Dr. Rubens? Isso, eu acho que tem um princípio, uma questão básica, que é: contrato foi resolvido ou não foi? Qual é o meu pedido? Eu estou resolvendo o contrato e só quero dinheiro, ou estou exigindo o cumprimento do contrato e quero uma indenização pelo atraso? Então, a primeira análise que tem que ser feita é essa: se eu sou titular de direitos aquisitivos ou sou credor quirografário. Então, a grande diferença vai ser essa. Se eu sou credor quirografário, há uma tendência a se submeter à recuperação judicial. Há uma tendência: mas o meu dinheiro foi para o empreendimento. Mas você não tem mais vínculo com o empreendimento. Você optou por deixar de ser titular de direitos aquisitivos e só receber seu crédito. Então, me parece que esse cara está mais enfraquecido, que é aquele que optou por só receber seu crédito. O titular de direitos aquisitivos, ele não se submete a um plano de recuperação judicial, ele é titular da unidade, tem direitos reais sobre aquele bem. Consequentemente, o que ele deve buscar é os instrumentos que a lei lhe confere. Por exemplo, a destituição, o afastamento, e prosseguir para a conclusão da obra, ou até mesmo, se não for essa a opção, se deliberar pela venda daquele empreendimento para um terceiro, e cada qual receber os créditos que faz jus a partir da alienação do empreendimento. Porque a lei te dá essas duas opções. Se eu sou, então, a recuperanda, eu sou a incorporadora que está em recuperação judicial, eu teria esses dois pontos. O primeiro é: nas ações em que só buscam crédito, faria petição, pedindo a suspensão pelo stay period, dos 180 dias, e buscaria que ele se submetesse à inovação de um plano de recuperação judicial. Se eu estou do outro lado, que é o lado de titulares de direitos aquisitivos, aí a solução seria outra. A solução é: que solução eu darei para viabilizar o prosseguimento daquela obra, e dele o devedor, a recuperanda, vai ter um crédito, eventualmente unidades não vendidas, saldo lucro do empreendimento, que vai ser utilizado para o seu plano de recuperação judicial, para o pagamento dos demais credores. Acho que seria esse encaminhamento. Fui eu que caí, Rubens? Eu acho que sim, Edilson. Eu achei que você que estava travado, porque travou tudo aqui, e de repente eu saí da sala, voltei. Estamos de volta. Beleza, não estou te vendo, mas você está aqui conosco. Pronto, agora estamos te vendo. Certo, muito bem. Imagino que você tenha concluído esse último questionamento, é isso? Sim, já. Então, tá bom. Rubens, quero pedir desculpa aqui por ter caído, também não sei o que aconteceu, mas quero lhe agradecer mais uma vez imensamente por estar conosco aqui na nossa Regional Bauru do Secov. É sempre um prazer trazer palestrantes de renome nacional, como é o seu caso, e muito obrigado por ter atendido ao nosso pedido. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos aqueles que estiveram conosco até agora. Tenho certeza, como nos disse aqui a Joyce Andrade, nos parabenizando pela ótima apresentação do Dr. Rubens, tenho certeza que todos adquiriram mais conhecimento nesta manhã, né? Eu sempre digo que cada 1 minuto, Rubens, de estudo é 1 minuto a mais de conhecimento. E ninguém mais pode tirar da gente este conhecimento ao longo da vida. Então, tenho certeza que hoje aprendemos aqui por muitos minutos e tivemos um conhecimento ampliado. E ninguém mais vai tirar isso da gente, não é verdade? Quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos para o nosso próximo evento, no dia 22 de novembro, uma terça-feira, às 19 horas. Falaremos ainda sobre gestão condominial, falaremos sobre temas de interesse dos síndicos, que sempre são tão problemáticos, né? São tantas discussões dentro do condomínio e cabe ao síndico resolvê-los. Então, nós teremos um evento com ninguém mais, ninguém menos que você também conhece tão bem, Rubens, com o professor João Paulo Rossi Pascoal,
Aí é aula de verdade, hein, Edilson? Aí sim. Todas aulas maravilhosas, então já convidamos a todos para estar conosco no dia 22 de novembro, às 19 horas. Agradecendo pela presença de todos, em especial, Rubens, a sua presença, a quem deixo aqui para suas considerações finais e o nosso encerramento. Eu queria mais uma vez agradecer ao Adilson, também a paciência de todo o time aí do Secov, porque eu com a minha agenda, que horas que pode, que horas que não pode, na época das minhas aulas no Mackenzie, né? Então, agradecer muito aí pela paciência, compreensão, e especialmente manifestar minha satisfação pelo gentil convite, honrado por estar aqui participando desse webinar. Parabéns pela iniciativa, muito importante realmente a gente trocar ideias, conversar e crescer junto, né, Edilson? A gente está aprendendo todo dia. Eu, a cada minuto, aprendo com você e com cada um que a gente conversa. E espero que, de alguma maneira, essa mensagem que eu tenha passado contribua para pensar, talvez, diferente sobre o patrimônio de afetação e que a gente possa sempre obter o resultado final, que é todo mundo feliz, né? O comprador com imóvel, o incorporador com lucro, o Estado com tributo pago e seguir adiante nesse movimento de crescimento do nosso país. Muito obrigado. É isso, todo mundo feliz e que assim seja no nosso mercado imobiliário, nosso pujante mercado imobiliário. Rubens, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos, tenham todos um excelente dia e uma excelente semana aí de trabalho, de estudo e de felicidade para todos nós, afinal, todos nós temos o direito à felicidade, né? Aí instituído agora, inclusive, pelo STF, o direito à felicidade. Um abraço, querido Rubens, um abraço a todos. Obrigado. Até o nosso próximo webinar. Até mais. Obrigado tchau. por tudo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo.